Prepare-se, porque o que você vai ver agora não é opinião, não é teoria, não é especulação. É um movimento real, militar, calculado e confirmado por fontes que conhecem Maduro por dentro, literalmente por dentro do regime. Nas últimas semanas, o Caribe se transformou em palco de algo que não acontecia há décadas. Donald Trump, sem aviso prévio, soltou a frase que sacudiu toda a região. Eu já tomei uma decisão sobre a Venezuela. Ele não disse qual. Ele não disse quando. Ele apenas disse que a decisão existe. E quando um presidente dos Estados Unidos fala isso, é porque a máquina já começou a se mover. Mas aqui está o detalhe, que quase ninguém percebeu, e que muda completamente o sentido de tudo. Desde 2019, os Estados Unidos não têm mais embaixada em Caracas. A diplomacia americana foi expulsa do país. Mais de 400 funcionários tiveram que sair às pressas. E o embaixador que mais conhece os segredos do chavismo, James Story, opera à distância, de Bogotá, acompanhando cada fissura do regime como um cirurgião observa um paciente antes da mesa de operação. E é justamente esse homem com acesso a relatórios, inteligência e conversas internas quem afirma que Maduro tem os dias contados. Você está prestes a entender por que Maduro está em choque e por que a decisão de Trump pode mudar o futuro das Américas. O governo Maduro vive à sombra do desconhecido, enquanto o público internacional tenta decifrar qual será o próximo movimento americano. A situação escalou ainda mais quando o Pentágono oficializou o nome da operação militar em curso na região, Operação Lança do Sul. Um título que por si só sugere precisão, impacto e avanço. Mas esse porta-aviões não navega sozinho. Meses antes, bombardeiros B-1 e B-52 já haviam sobrevoado a área do Caribe em uma demonstração clara de que os Estados Unidos não estão apenas exercitando poder, estão posicionando peças. E a pergunta inevitável começa a circular entre analistas militares. Por que o maior porta-aviões do mundo foi colocado tão perto da Venezuela? A resposta, segundo fontes dentro do Comando Sul, é direta e perturbadora. Um porta-aviões como o Gerald Ford não fica 2 meses em operação sem propósito. Ou ele será usado, ou será redirecionado. Não existe outra opção. E a partir desse momento, Maduro não teme apenas um ataque militar. Ele teme a incerteza. O mundo militar sabe. Quando os Estados Unidos deslocam um grupo de ataque completo, com destroyers, submarinos e bombardeiros, isso não é encenação, é preparação. E quando Trump diz que já tomou uma decisão, mesmo sem revelar qual, o clima deixa de ser retórico e passa a ser operacional. E essa, meu amigo, é apenas a abertura do que está prestes a se transformar no maior impasse militar das Américas neste século. Antes de tanques, aviões e porta-aviões, existe sempre uma primeira linha de conflito: a diplomacia. E no caso da Venezuela, essa linha foi oficialmente destruída em 2019, quando os Estados Unidos fecharam sua embaixada em Caracas. Não foi um ato simbólico, foi um evento histórico. Na época, mais de 400 funcionários, entre diplomatas, analistas de inteligência, oficiais de segurança e pessoal administrativo, foram retirados às pressas, depois que o regime de Maduro declarou o corpo diplomático americano como persona non grata. Era o fim de mais de 60 anos de presença diplomática contínua dos Estados Unidos no país. E é aqui que a história ganha um elemento de surpresa. Mesmo sem embaixada, Washington nomeou um embaixador exclusivo para lidar somente com a Venezuela. O nome dele? James Story. Mas Story nunca pisou em Caracas, nunca sentou em Miraflores, nunca entrou no Palácio Branco da Embaixada Americana. Ele operava a partir da Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, na Colômbia, a mais de 1.500 quilômetros da capital venezuelana. Um embaixador sem país, um diplomata sem sede, uma função criada exclusivamente para monitorar Maduro à distância, o que para muitos só reforçava o nível de risco de estar em solo venezuelano. E por que isso importa? Porque é justamente ele, o embaixador que conhecia cada fissura do regime, quem agora declara publicamente que Maduro tem os dias contados. Story acompanhou a fuga de opositores, o avanço do narcotráfico, a infiltração de grupos estrangeiros como o ELN e a presença russa dentro dos círculos do poder chavista.
E mesmo à distância, ele possuía relatórios, acessos e inteligência fornecida pelo Comando Sul, CIA e aliados regionais. Ele sabia exatamente o que estava prestes a acontecer, e é ele quem alerta. Você não posiciona um porta-aviões como o Gerald Ford sem uma razão. Quando James Story afirma que Maduro tem os dias contados, não é retórica vazia, é cálculo militar. E esse cálculo começa com um fato que nenhum analista sério pode ignorar. Os Estados Unidos não deixam um porta-aviões como o USS Gerald Ford estacionado por meses sem um propósito real. E o mais impressionante é que Story descreve essas opções com uma precisão que arrepia. A primeira delas é um ataque cirúrgico, semelhante ao que eliminou Qassem Soleimani, chefe da inteligência iraniana. Se você não se lembra, Soleimani foi neutralizado em poucos segundos, sem aviso, sem janela de negociação e sem possibilidade de reação. Um único drone, uma ordem presidencial e todo o equilíbrio geopolítico do Oriente Médio mudou naquela madrugada. O alvo do ataque aéreo foi o aeroporto internacional de Bagdá, a capital do Iraque. Entre as vítimas está Qassem Soleimani, que era considerada uma das pessoas mais poderosas do governo iraniano. Logo depois do anúncio da morte do militar, o presidente Donald Trump postou uma imagem da bandeira americana nas redes sociais. É o tipo de operação preferida de Trump. Rápida, fulminante, sem guerra longa, sem ocupação territorial, sem arrastar o país em conflitos intermináveis. Um drone, um alvo, uma mensagem. E quem seriam os alvos desse cenário venezuelano? Segundo Story, eles têm nome e sobrenome. Diosdado Cabello, chefe do cartel de Los Solis. Fred Bernal, figura-chave do aparato paramilitar. Carrillo, um dos rostos mais pesados da repressão dentre outros membros do narcotráfico e crimes contra norte-americanos. A segunda opção é atacar pistas clandestinas, laboratórios, campos de treinamento de FARC, ELN e cartéis associados ao regime. Muitos deles operam ao sul do Lago de Maracaibo, escondidos entre áreas rurais e fronteiriças. A terceira opção é ainda mais dramática: destruir completamente a capacidade militar de Maduro. E o mais surpreendente: segundo Story, isso levaria cerca de 20 minutos. Com mísseis Tomahawk Destroyers e bombardeiros B-52, os Estados Unidos poderiam neutralizar a força aérea venezuelana, incluindo o Sukhoi Su-30 Mk2, apagar radares, baterias S-125 e sistemas Buk, afundar navios equipados com mísseis antinávio russos e paralisar o comando e controle em Fuerte Tiuna. Maduro pode se gabar de possuir 5.000 mísseis? Sim, mas não possui o essencial: soldados dispostos a lutar por ele. A milícia bolivariana, anunciada com 8 milhões de membros, desaparece quando chega a hora da prova real. Nas urnas, na rua, no combate, eles simplesmente não existem. Não são guerreiros, são sobreviventes buscando comida. E é exatamente isso que torna o regime frágil. Não há quem lute até o fim. Maduro sabe disso, o Comando Sul sabe disso. E Trump, melhor do que ninguém, também sabe. Se existe algo que sustenta um ditador no poder, não são discursos, não são bandeiras, não são milícias fantasiadas. É o apoio real das Forças Armadas. E no caso de Maduro, essa é justamente a peça que está faltando no tabuleiro. James Story é direto. Maduro não tem soldados dispostos a lutar por ele. Sim, a Venezuela possui caças Sukhoi Su-30 Mk2, navios com mísseis de fabricação russa, drones armados e um arsenal que, no papel, parece impressionante. Mas todo esse equipamento é inútil quando não há homens preparados para defendê-lo. Generais e coronéis que se beneficiam do sistema até podem tentar resistir. Mas a base militar, a tropa comum, a linha de frente, Story responde sem hesitar: eles não vão para as ruas lutar por Maduro. E ele prova isso com um exemplo que constrange o regime. Os supostos 8 milhões de milicianos que o governo exibia com orgulho simplesmente desapareceram durante as eleições. Não votaram, não se apresentaram, não demonstraram apoio algum. Porque eles não são soldados, são civis tentando sobreviver. E isso faz Maduro enfrentar uma verdade inevitável: não existe força real disposta a defendê-lo. Mas existe ainda um elemento mais tenso, quase dramático,
dentro desse cenário. Maduro pode até sonhar com fuga, mas seus homens mais próximos não têm esse privilégio. Esses não podem fugir, não podem pedir asilo, não podem ir para a Turquia, Rússia ou Cuba. São figuras tão marcadas que o simples pouso deles em outro país acionaria investigações, embargos e pedidos de prisão da Interpol. Eles sabem que fora da Venezuela existe apenas uma opção: cadeia. E é isso que cria o verdadeiro clima de pânico interno, porque quando um regime tem líderes que não podem sair e soldados que não querem lutar, a queda deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma questão de tempo. Enquanto isso, Story afirma: Maduro sabe que seu futuro não está na Venezuela. Ele pode tentar fugir, como Assad, mas só escapará se alguém dentro da própria cúpula decidir abandoná-lo para salvar a própria pele. E essa é a maior fragilidade do regime. Ele não se sustenta por força, mas por medo. E medo não protege ninguém quando o inimigo vem do mar carregando 4.500 militares e 90 aeronaves prontas para agir. E assim chegamos ao ponto mais sensível de toda essa crise. O tempo está acabando, e não é para os Estados Unidos, é para Maduro. James Story, com décadas de serviço diplomático, inteligência e experiência direta com o regime venezuelano, diz a frase que ecoa como uma sentença: o futuro da Venezuela é um futuro sem Maduro. E ele não diz isso baseado em boatos. Ele diz isso porque observa o cenário completo: o posicionamento militar dos Estados Unidos no Caribe, o colapso interno das instituições venezuelanas, o isolamento diplomático que se aprofundou desde o fechamento da embaixada americana, a perda total de apoio popular, a falta de forças armadas dispostas a lutar por Maduro e, para completar, o fato de que até Moscou, o suposto grande aliado, está ocupada demais para oferecer qualquer proteção real. E Trump, que já declarou publicamente que não gosta de guerras longas, sabe melhor ainda. Trump prefere operações cirúrgicas, missões rápidas, aquelas que mudam um país da noite para o dia, como aconteceu com Soleimani no Oriente Médio. E Story alerta: é possível que Trump tome uma ação em menos de 30 dias. Enquanto isso, na Colômbia, Gustavo Petro tenta provocar Trump, buscando um confronto verbal para fortalecer seu discurso político interno. Mas para Washington, a Colômbia continua sendo aliada, estável, institucional. O alvo é outro, e esse outro é Maduro, isolado, exausto, sem apoio interno, sem defesa real, sem aliados capazes de salvá-lo. Porque quando até a Rússia te usa como distração, é porque você não passa mais de um peão em um jogo muito maior. A verdade é implacável. Maduro não teme a força militar americana. Ele teme a decisão que Trump já tomou, mas ainda não anunciou. E é essa decisão, silenciosa e invisível, que paira sobre Caracas como um presságio inevitável. O relógio está correndo, e quando um presidente dos Estados Unidos diz que já decidiu, a história mostra que o que vem a seguir jamais passa despercebido. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!